Eu estive usando o Duolingo há mais de 800 dias e até hoje eu lembro do meu primeiro e também o motivo que eu comecei, até que foi bem simples, porque na época eu jogava Dragon Ball Z e eu sempre achei muito foda a dublagem dos personagens em inglês. Não que a do Brasil seja ruim, pô, a nossa deve ser uma das melhores, certeza. Então eu pensei, é só zerar o Duolingo até o fim, desde as lições até as histórias. Quando eu terminasse eu poderia falar com qualquer pessoa em inglês, entender e responder com facilidade. Na última lição do Duolingo eu já seria fluente, certo? E a risada faz... Para isso vamos entender o que é a fluência. Muitas pessoas pensam que é a habilidade de se comunicar sem cometer erros, porém isso não faz sentido. Você mesmo como brasileiro, quantos erros não comete durante o dia, mas mesmo assim é considerado fluente em português? A verdade é que a fluência pode variar de pessoa para pessoa, porém de forma geral podemos considerar a habilidade de se comunicar com facilidade, clareza e espontaneidade, sem pensar no que falar, entendeu? Acho que estou certo. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. E essa foi a minha meta ao ingressar no Duolingo, era de ficar fluente. Porém, eu acabei tomando um soco tão forte na cara que quase me fez desistir, porque eu lembro, lá por volta dos meus 300 ou 400 dias, eu tomei uma decisão. Chegou a bendita hora de pôr em prática tudo que eu aprendi, então como um bom otimista que sou, eu pensei, irei falar naturalmente e todos irão me entender. Porém, na primeira experiência foi mais ou menos assim. Hi, how are you doing? I'm trying to get myself annihilated. What are you talking about? I'm from Baltimore, so like, what you talking about? What you talking about? What you saying? Do you speak English? The fuck is you talking about? I feel like you disrespecting me. Don't make me go get me like a dude. Bruh. Eu lembro de ter ficado bastante triste porque, querendo ou não, foi quase um ano usando o Duolingo. Então eu tentei encontrar um motivo de eu entender tão pouco e também sofrer tanto com pronúncia. Literally. Pois eu sempre fazia as lições de forma correta, tentando ao máximo evitar erros. Foi aí que eu resolvi pesquisar mais a fundo para saber o motivo e também o que eu estava fazendo de errado. Acabei encontrando a resposta que eu precisava. Porém, quero deixar claro que isso não significa que o Duolingo é inútil. Eu realmente acredito que você pode aprender inglês ou qualquer outra língua com ele, mas vale lembrar que para ser realmente fluente é necessário de outros métodos. E a resposta que eu encontrei foi de imergir. Foi quando eu imergi. Que caralho. O verbo emergir se refere principalmente ao ato de afundar alguma coisa em líquido. Não deve ser confundido com o verbo emergir, que indica principalmente o ato de levar algo acima do nível da água. Ou seja, quando eu resolvi viver a língua, procurando outras formas de aprendizado, como músicas, podcasts, audiobooks, youtubers, e lembrando, sempre colocando em prática tudo que eu aprendia, pois na minha opinião, o melhor método de aprender algo é por meio da prática constante. Agora, com isso em mente, surge a pergunta, por quanto tempo usar o Duolingo? Eu vou usar minha experiência como exemplo. No início, eu comecei com a meta diária puxada, aí eu fazia por volta de umas 5 estrelinhas dessas completas, que dentro delas tem 6 lições, e depois eu fazia as histórias, que na época era separada, e foi até que bem útil. Consegui aprender o básico de gramática, como formar perguntas, julgar os verbos em passado, presente e futuro. Não demorou muito até que eu terminasse a primeira sessão. Aí depois de um tempo eu notei alguns problemas, e um deles foi que o Duolingo estava um pouco atrasado. Por exemplo, uma expressão que eu conheci navegando pela internet, vamos dizer, é look like. Acabava sendo apresentada no Duolingo muito mais na frente, e quando finalmente ela era apresentada, era de forma muito repetitiva, só aí para ensinar outra que eu já sabia, e assim o ciclo se repetia.
Sem contar algo que na minha opinião é um grande erro, porém que infelizmente o Duolingo utiliza bastante, que é as traduções do inglês para o português e do português para o inglês. Tudo bem que ele aplica as palavras em diferentes contextos para não dar uma tradução direta, porém não deixa de ser um método não tão eficaz, porque o nosso cérebro se acostuma com o mais fácil e rápido. Então, ao invés dele querer saber o significado da palavra, ele irá automaticamente pensar na tradução, que eu nem preciso falar o quão prejudicial isso é. Por esses motivos e outros que mudei minha meta para apenas uma lição por dia, tem vezes que eu volto lá no início para fazer a primeira lição, que é muito fácil. Eu acabo fazendo em uns 50 segundos, porque na minha opinião não faz o mínimo sentido usar o Duolingo por 30 minutos ou 1 hora no nível que eu já estou. Então, respondendo a pergunta por quanto tempo usar, a resposta é até o ponto em que você sentir que não está mais sendo útil usar o Duolingo, porque quando você aprende o básico ou já está em um nível intermediário, é hora de testar outros métodos, botar a cara a tapa, testar o que você sabe ou não, ir aprender de uma forma espontânea. Porém, isso não significa abandonar o Duolingo. Você pode optar por fazer o Duolingo só para manter a streak. A verdade é que o Duolingo não está realmente errado. Ele cumpre o papel dele muito bem, que é de dar uma base em qualquer língua de uma forma divertida, tentando te alegrar enquanto aprende, contando todos os seus dias de prática, te dando motivações diárias, tentando realmente fazer você ser consistente, pois aprender uma nova língua é através de um processo longo. E eu estaria sendo ingrato ao falar que ele não me ajudou. Na verdade, fui eu quem usei errado, pois se o Duolingo fosse realmente ruim, eu não teria começado a aprender francês, que eu tenho que confessar, o Duolingo anda me ajudando bastante. Então, no fim do dia, eu já fiz minha lição e aprendi algo novo graças ao Duolingo, pois conhecimento nunca é demais.